Por que às vezes as pessoas confundem muito? Porque eu apliquei a carga virtual exatamente neste nó. Porque a questão pede para você calcular o deslocamento no nó A. E por que você aplicou a carga na vertical e não na horizontal? Porque ele quer saber o deslocamento vertical. Se eu quisesse saber o deslocamento horizontal, aí eu ia ter que colocar a carga na horizontal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já ouviu falar de princípio do trabalho virtual? Sabe para que serve? Bem, neste vídeo eu vou te explicar como usar e para que ele serve. Então eu vou te dar o passo a passo para que você possa utilizar este princípio dentro dos seus exercícios e dentro da sua prática profissional. Eu vou aplicar o princípio do trabalho virtual em estruturas treguiçadas, porque em estruturas de viga, estrutura de pórtico, muda um pouco a abordagem. Porém, o princípio que está por trás ele é muito parecido, ele é muito semelhante. Então, fica aqui que com o auxílio do F2, eu vou te mostrar como é que você tem que fazer o seu passo a passo no caderno. E o mais bacana é que depois, quando você for fazer sozinho, você vai fazer à mão e depois você vai utilizar o software F2 para que você possa comparar os resultados. E eu vou te mostrar algumas técnicas de modelagem. Eu vou utilizar um exercício do livro do Hibler, Análise das Estruturas. E aí você vai ver a aplicação. Bem, a treguiça que nós vamos calcular, utilizar o princípio dos trabalhos virtuais, é esta treguiça que está aqui. Tá? Ela tem 1, 2, 3, 4 nós e 1, 2, 3, 4 barras. Ela tem um apoio aqui do segundo grau, um apoio aqui do segundo grau. A geometria é esta, com uma carga concentrada de 5 kN no ponto A. Bem, a ideia aqui é nós calcularmos o deslocamento vertical no nó A. Então, o que acontece? Esta estrutura, quando está submetida a esta carga de 5 kN, ela vai se deformar. E esta deformação vai fazer com que a estrutura se desloque, que alguns nós dela se desloquem. Então, este nó A, ele vai se deslocar um pouco na horizontal e um pouco na vertical. Então, a ideia aqui é calcular o quanto ele vai se deslocar na vertical após aplicada esta carga de 5 kN. Para isso, nós precisamos de alguns parâmetros destas barras. E a questão dá estes parâmetros. Primeiro é a área da seção transversal. Então, ele fala aqui, olha, que a área da seção transversal de cada uma destas barras é de 600 milímetros quadrados. Tá? A área. Ele não diz que tipo de perfil é este que está sendo utilizado aqui. E ele dá um módulo de elasticidade, 200 gigapascal. Ele também não fala qual o material. Porém, a gente precisa conhecer, precisa fazer a compatibilidade. Primeiro, módulo de elasticidade. Este módulo de elasticidade aqui, 200 gigapascal, é muito próximo do módulo de elasticidade do aço. Por muitas vezes, ele é utilizado como módulo de elasticidade do aço. Então, a gente já sabe que o material desta estrutura aqui é o aço. A área da seção transversal, eu não posso ter só a área, eu preciso ter um perfil. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos transformar esta área em um perfil. Bem, primeira coisa é entender o que é o método do trabalho virtual. Tá? Como é que ele é usado? A ideia original dele, né, a ideia básica dele, deste método, é lembrar daquele conceito físico primordial que nós temos. Justamente que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente tem que entender o seguinte, que o trabalho das cargas externas, ou seja, o trabalho realizado por todas as cargas externas ao corpo, ele tem que ser igual ao trabalho das cargas internas, que é justamente representado aqui, olha, por essa fórmula. Então, a somatória do trabalho das cargas externas, né, P delta, é igual à somatória dos trabalhos das cargas internas. Neste caso aqui, né, é simples uma treliça porque estas cargas são cargas axiais. Então, aqui é N, que é a carga interna, delta, só que o delta é minúsculo. Agora, olha a grande sacada. Como há uma estrutura de treliça, ela está submetida apenas a dois tipos de forças, na verdade é um tipo de força, força axial. Mas essas forças axiais podem ser tração ou compressão. Nós temos que lembrar lá de resistência dos materiais de uma formulinha que, quando nós queríamos calcular a deformação de uma barra, por exemplo, seja essa barra comprimida ou tracionada, o quanto ela se deformava, existia uma fórmula que o professor, muitas das vezes, de resistência dos materiais, ele utilizava até uma brincadeira, que era a fórmula que ele chamava de Nela.
tá? Tá aqui a fórmula, ó. Nela, né, lá. De cima para baixo, ó. Né, lá. Esta fórmula aqui é justamente, olha, o valor deste deslocamento de quanto essa barra comprime ou traciona. Então, eu estou dizendo isso aqui, olha, que este valor é N vezes L sobre EA. Quem é o N? Bem, o N são as forças, tá? São as forças na barra. E o L é o comprimento da barra. O E é o módulo de elasticidade que foi dado e o A é a área da seção transversal. Mas aí vem a pergunta, e este Nzinho? Aí entra a sacada do método, porque o método do trabalho virtual, ele também é chamado como método da carga unitária. Então, como é que ele consiste? Você aplica uma carga virtual, ou seja, uma carga que não existe, uma carga, digamos assim, imaginária. É uma carga virtual, você aplica no nó que você quer calcular o deslocamento. Aplicou no nó que você vai calcular o deslocamento, você vai calcular os esforços internos provocados por esta carga virtual. E os esforços em cada uma das barras provocados por essa força virtual é justamente este Nzinho aqui. Então, este Nzão são as cargas axiais reais provocadas por esses 5 kN, e este Nzinho aqui são as forças axiais virtuais. Eu vou mostrar para vocês já o passo a passo, como é que a gente aplica este método. O importante é que, na verdade, nós vamos aplicar esta fórmula aqui, tá? O método do trabalho virtual em treliças. Ela é válida para treliças, tá? Então, a fórmula é simples. Basta você calcular, fazer uma somatória, né? De todas as forças, de todas as cargas axiais virtuais, cada uma das barras, reais, em cada uma das barras, o comprimento de cada barra, o E e o A. Neste caso aqui, o L, que é o comprimento das barras, ele vai variar. Mas o módulo de elasticidade e a área da seção transversal, ele não irá variar. Tá? Ele não irá variar. Você pode calcular essas forças aqui, por exemplo, este Nzão, pode calcular pelo método dos nós, ou pelo princípio, ou pela método das seções, tá? Nós vamos utilizar aqui para calcular o F2. Olha que interessante. Inclusive estes esforços internos virtuais. Nós vamos também calcular pelo F2. Então, o lance é o seguinte. Primeira coisa, é você calcular pelo método dos nós, você vai calcular o método dos nós, as forças axiais em cada uma destas barras e substituir aqui. Depois, como a gente quer o deslocamento vertical no nó A, a gente vai aplicar uma carga virtual unitária, ou seja, de 1 kN no nó A, verticalmente. E vamos ver como são os esforços axiais em cada uma dessas barras e a gente substitui aqui. Substitui o comprimento de cada barra, o módulo de elasticidade e a área. E aí faz a somatória e você chega no deslocamento. Você vai saber exatamente quanto esta estrutura ela vai se deslocar. Bem, como eu vou fazer no F2, lá no F2 eu não posso simplesmente colocar a área, eu preciso colocar um perfil. Então, o que eu fiz? Eu vou considerar estes perfis aqui, um tipo que é muito utilizado, muitas vezes em treliça, que é o perfil formado a frio, tá? Perfil formado a frio, que são perfis dobrados, né? Eu fui atrás lá de um perfil na norma NBR 6355 de 2012, né, o perfis estruturais de aço formado a frio, padronização. Eu fui atrás de um perfil U, cuja área da seção transversal fosse de 600 milímetros quadrados, que 600 milímetros quadrados é a mesma coisa que 6 centímetros quadrados. Não tem nenhum com exatamente 6 centímetros quadrados. Porém, tem um com 5,99. Com 5,99 centímetros quadrados é 6 centímetros quadrados. Então, nós vamos utilizar este perfil aqui, que é o perfil U de 75 por 40 por 4,25. O 75 é a altura dele, o 40 é a base e o 4,25 é a espessura deste perfil U. Então, nós vamos modelar exatamente este perfil aqui. Eu vou para o ambiente agora do F2 para eu mostrar como vai ficar esta modelagem. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a geometria da nossa estrutura. Então, a nossa estrutura vai estar aparecendo aqui para vocês. Enquanto eu vou modelando, eu vou utilizar o comando de barra. Vou clicar aqui no comando de barra.
Eu vou marcar aqui a minha opção grid para aparecer uns pontinhos, ó, os pontinhos na tela. Esse é o grid e a opção snap. Eu vou colocar a distância entre cada um desses pontinhos do grid de meio metro. Então, eu vou colocar aqui 0,5 e aqui 0,5. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou começar aqui no meu 00, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma barra aqui embaixo de 3 metros. Então, vou mudar aqui o display, colocar aqui bonito aqui, display, background, preto. Fica mais fácil de ver os pontinhos. Então, eu vou fazer uma barra aqui embaixo de 3 metros. Cada distância entre cada um destes grid é meio metro. Então, daqui para cá, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros. 3 metros. Pronto. Eu tenho uma barra lá em cima de 1,5 metro. Ela está a 2 metros de distância. Então, 1, 2. E ela tem 1,5 metro. Então, daqui para cá, 1 metro. Daqui para cá, 1,5 metro. Agora, eu vou fechar aqui o triângulo. Ó, daqui para cá. Fecho. Daqui para cá. Fecho. Então, é uma geometria relativamente simples. É uma geometria relativamente simples. Dá para nós fazermos diretamente utilizando o comando de barra. Tá? Vou colocar agora aqui os meus vínculos, opção de vínculo, ó, condições de suporte, nesse triângulozinho no canto superior esquerdo. Bem aqui e bem aqui, eu tenho vínculos de segundo gênero. Então, eu vou abrir uma caixa de seleção, com a tecla Shift, eu vou abrir uma outra caixa de seleção aqui embaixo. Para ser um vínculo do segundo gênero, eu tenho que fixar o deslocamento em X e fixar o deslocamento em Y. Ou seja, eu não quero que ele se desloque em X e Y, eu vou apenas liberar a rotação. E vou empregar. Só que eu não quero que ele fique em pé, eu quero que ele rotacione. Então, eu quero que ele rotacione neste sentido. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 graus. Então, com os dois nós selecionados, fixando o deslocamento em X, fixando o deslocamento em Y, eu coloco aqui 90 graus e aplico isso ao meu nó. Se eu quisesse que ele girasse no outro sentido, eu teria que colocar bem aqui o ângulo menos 90. Certo? O que falta aqui eu colocar? Ainda não vou colocar o carregamento de 5 kN. Eu vou colocar aqui primeiro o meu material. Então, o material é nessa lupazinha aqui no canto superior esquerdo. Eu vou criar um novo material. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, o módulo de elasticidade desse material, 200 gigapascal. Eu posso colocar, por exemplo, vou mudar aqui, ó, aço. Posso deixar aço, o nome independe. O tipo de material que importa aqui, ó. Eu tenho que selecionar justamente o tipo de material que seja condizente com o que eu quero colocar na minha estrutura. Eu vou confirmar. Bem, lá no exercício, o módulo de elasticidade é de 200 gigapascal, tá? Então, se você estiver confuso na hora de fazer a modificação, você pode transformar bem aqui este megapascal em gigapascal. Como é que faz isso? Vem aqui em opções, unidade de formato de número. Aqui nesta opção, aqui embaixo, ó, o parâmetro de elasticidade, você coloca gigapascal e dá o OK. Então, você vai apagar isso aqui e colocar 200 gigapascal. Você vai selecionar a sua estrutura, abrir uma caixa de seleção. Ó. Toda a sua estrutura precisa estar selecionada, marcada, e você vai aplicar isso à sua estrutura selecionada. Agora, nós vamos colocar a nossa seção transversal. Para isso, nós temos que vir neste perfil aqui, olha, propriedade da seção no canto superior esquerdo. Eu vou colocar o nome da seção, você sempre tem que criar um nome para a seção, para o material, para as cargas, você sempre tem que criar um novo nome. Eu vou colocar aqui um perfil, ó, o nome do perfil que eu vou utilizar, 75 por 40 por 4,25. Então, 75 por 40 por 4,25. Bem, é o perfil U que eu quero. Tá? Ele não tem a biblioteca aqui dos perfis formado a frio. Ele tem esses parametrizados aqui, ó, que é o perfil C. Então, eu vou clicar aqui e vou confirmar. Tá? Ele pede tudo em milímetros, só que tem um porém. Aqui na espessura, você nota que TW e TF são as espessuras desse meu perfil. Certo? TW e TF, ele só está considerando, olha, ele não considera nenhuma casa decimal depois da vírgula. E a espessura, ela precisa de 2 casas decimais depois da vírgula, 4,25. Então, eu preciso colocar 2 casas decimais aqui, ó.
Estou vendo aqui em opções, unidade de formato de número. Bem aqui nessa parte, olha, da seção, só tem um valor. Eu venho aqui e coloco 2. Ok, pronto. Agora o D é a altura. Então, o D é a altura é 75. Então, eu coloco aqui 75 e dou Enter. O B é a base, é 40. O TW e o TF são iguais, porque a espessura da aba é igual à espessura da alma aqui no caso. Então, 4,25. Não esqueça de colocar ponto, não vírgula. Aqui eu coloquei vírgula porque é o nome. Aqui eu preciso colocar ponto, que o F2 não entende vírgula. 4,25. Pronto. Aí você vai me dizer, tá aqui a área, professor, a área é de 6 centímetros quadrados, eu estou confuso aqui. Vamos transformar, então, aqui esta área, em vez de estar milímetro quadrado, vamos colocar centímetros quadrados. É lá no comando opções, unidade de formato de número. Nós vamos procurar aqui área, área da seção. Então, tira milímetros e coloca centímetro quadrado. Eu vou colocar com uma casa decimal. Nenhuma casa decimal depois da vírgula. Vou dar o OK. Olha quanto ficou a área. 6 centímetros quadrados. Na verdade, ela não é 6, tá? Eu vou colocar aqui com mais casa decimal para que você possa enxergar que não é exatamente 6. Vou colocar aqui 2 casas decimais. Ela é um pouquinho maior, tá? Ela é um pouquinho maior. Nós precisamos de 6. Por que ela é um pouquinho maior? Neste caso aqui, porque ele não está considerando como o perfil é formado a frio, ele não está considerando a curva, que acaba perdendo um pouquinho de área, certo? Mas aí a gente vai estar a favor da segurança, né? Considerando uma área um pouquinho maior, tá? Vamos selecionar a nossa estrutura e vamos aplicar. Pronto, apliquei. Vamos colocar aqui a cota, as cotas. Comando cota é essa aqui, olha, inserir dimensão. Eu vou clicar daqui para cá, daqui para cá. Eu tenho uma outra daqui para cá. Estão muito pequenos esses nomes. Eu venho bem aqui em opções, olha, textos. Eu vou aumentar o tamanho. Pronto. Agora ficou bom. Eu não vou colocar aqui a carga, porque ainda, né? Ainda não vou colocar aqui a carga. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura aqui para o lado. Já vou mostrar para você por que eu vou copiar essa estrutura. Antes, deixa eu só me certificar que as barras estão com o material e estão com a seção que eu quero. Como é que eu faço isso? Clicando com o botão direito do mouse em cima da barra. Olha, ele dá o comprimento, ele dá o material, ele dá a seção, tá? Então é sempre bom você fazer isso, porque se alguma barra não tiver com a propriedade do material ou com a seção que você quer, o F2 ele não irá calcular essa sua estrutura. Antes de copiar, eu preciso o quê? Eu preciso deixar estes meus nós, olha, rotulados. Então, como é que eu faço isso? Seleciono a estrutura, eu venho aqui neste quarto comando no canto superior esquerdo, e eu vou utilizar essa primeira opção aqui, ó, que eu vou rotular no início e no final da barra. Como eu já selecionei toda a minha estrutura, basta eu aplicar. Pronto. Agora sim, ó, os meus nós estão rotulados. São uma característica das treguiças, certo? É uma característica que eu tenho que ter estes nós rotulados, para não transferir momento, nem cortante. Bem, agora eu vou copiar. Para eu copiar, eu vou selecionar toda a minha estrutura. Eu venho bem aqui no comando Transforms, olha, no lado esquerdo. Eu preciso ver se isso aqui está habilitado. Se não tiver, eu tenho que clicar, mas já está. Eu vou mover, mas eu não vou simplesmente mover ela. Eu vou mover uma cópia, então eu preciso marcar esta opção bem aqui, manter original, tá? Eu vou clicar bem aqui, olha, na origem da minha estrutura e venho arrastando, olha, com o mouse, ó, tá vendo? Ele tá movendo, mas está movendo uma cópia. Aqui tá bom. Pronto. Tá aqui 2 estruturas. O que acontece? O que o método diz? O método diz que você precisa das forças axiais reais da sua barra. Então, aqui eu vou colocar minha carga de 5 kN. E você precisa das forças virtuais da sua estrutura. Então, aqui eu vou colocar minha carga virtual. Bem, vamos lá. Vou criar 2 cargas. Força nodal, aqui no canto superior esquerdo.
eu tenho que criar um nome para essa força. Uma é de 5 kN, vou confirmar. Bem aqui vai ficar menos 5, dá Enter. Menos 5, o menos porque está para baixo, tá? Ela vai estar apontando para baixo. E vou criar outra carga de 1 kN. Vou confirmar. Aqui eu vou colocar menos 1. Pronto. Então, vamos lá. Olha. Vou selecionar este nó. Eu vou mudar aqui a minha carga de 1 para 5 e vou aplicar. Já aplicou aqui, ó, carga de 5 para baixo. Aqui, eu vou aplicar minha carga de 1. Então, eu vou selecionar aqui. Venho bem aqui 1 kN e vou aplicar. O que eu quero aqui? Eu quero o diagrama de momento fletor? Eu quero o meu diagrama de esforço portante? Não, eu não quero nada disso. Eu quero somente meus esforços axiais. Então, para isso, olha, eu tenho que vir nesta opção no canto superior direito. Tá? É a primeira opção desses diagramas. Eu vou clicar. Ele já mostrou aqui o diagrama de esforço normal, só que eu gosto de tirar para isso, eu gosto de tirar o zoom. Então, o zoom você tira a escala, né? Ó, pode aumentar a escala, diminuir a escala. Ele só está considerando uma casa decimal depois da vírgula. Eu vou colocar duas. Então, vem bem aqui, ó, opções, unidade de formato de número. Bem aqui em força, olha, quilonewton, só tem uma casa depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula. Eu vou colocar duas, para ficar mais preciso no nosso cálculo. Pronto. Então, olha, a força nesta barra aqui é de 6,25 kN. Como está positivo, significa dizer que é uma força de tração. Aqui, olha, está menos 6,25, significa dizer que é uma força de compressão. Uma força de compressão de quanto? De menos 6,25. A mesma coisa aqui, ó, está comprimindo com 3,70 e aqui está tracionando. Estes valores aqui, eles não são reais, eles são virtuais. Então, nós vamos utilizá-los apenas no princípio do trabalho virtual, tá? Apenas para isso. Pelo método dos nós ou pelo método das seções, se você vai calcular à mão, você ia precisar das reações. O F2, por padrão, ele não mostra essas reações. Então, você tem que solicitar isso. Você vem aqui em Display, valores das reações. Pronto, bem aqui tem uma reação de 7,5. Bem aqui tem uma reação também de 7,5, só que apontando para a esquerda, e aqui de 5. Aqui nas virtuais, ó, 1,50, 1,50, 1 kN. Eu posso mostrar deformada só para confirmar para vocês, aumentando aqui a escala, certo? Você nota que esta barra aqui, ó, ela tem esse comprimento, e depois de deformado, ó, ela vai para este outro comprimento muito maior. Significa dizer que ela tracionou mesmo. Deixa eu cotar, usar o comando aqui, ó. Deixa eu cotar esta barra aqui. 12,5, tá? Mesmo comprimento dessa aqui. Eu posso clicar nela e ela vai mostrar o comprimento de 12,5. Essa aqui é 1,5. Basta você clicar com o botão direito, ela dá o comprimento. Então, vamos solicitar aqui de novo o nosso diagrama de esforço axial. Vou tirar a escala. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um destes valores. Então, vamos lá para o nosso outro material. Ó, o N maiúsculo são os esforços reais. O N minúsculo são os esforços virtuais. Então, o que aconteceu aqui? Ó, que nós fizemos lá? Nós consideramos a estrutura real, com a carga de 5 kN. Tá? Não importa, tá? É porque aqui no desenho, ele mostra 5 kN como se estivesse puxando para baixo. E lá no F2, ele mostra como se estivesse empurrando para baixo. Está na mesma direção, está aplicado no nó, então não tem problema. Então, a estrutura real, a estrutura virtual, porque às vezes as pessoas confundem muito. Por que eu apliquei a carga virtual exatamente neste nó? Porque a questão pede para você calcular o deslocamento no nó A. E por que você aplicou a carga na vertical e não na horizontal? Porque ele quer saber o deslocamento vertical. Se eu quisesse saber o deslocamento horizontal, aí eu ia ter que colocar a carga na horizontal. Então, pegando lá aqui são as reações, né? Como eu mostrei para vocês. Pegando lá no F2, o que acontece? Você tem aqui 7,5 menos 6,25 menos 3,75 mais 6,25. São os esforços reais. E os esforços virtuais provenientes da carga unitária virtual.
1,25 menos 1,25 menos 0,75 mais 1,50. Aplicando esta fórmula aqui, então, se você parar para pensar, estes valores daqui, ó, de baixo, eles são constantes. Por quê? Porque eles são iguais para todas as barras. Então, você pode tirar ele da somatória. Foi isso que eu fiz. Então, ficou 1 dividido pelo módulo de elasticidade. Eu transformei o módulo de elasticidade que foi dado em gigapascal, eu transformei para quilopascal, já que as forças todas aqui estão em quilonewton. Então, para isso, eu multipliquei por 10 a sexta. Ficou 200 vezes 10 a sexta. A área que estava em centímetro, eu transformei aqui para metro. Multipliquei por 10 a menos 4. E aí eu fui a Nzinho. Vamos primeiro calcular aqui desta barra. 1,25 vezes o Nzão, 6,25, vezes o L. Quem é o L? É o comprimento da barra, que é 12,5. Mais, que é uma somatória, ó, mais. Esta barra aqui de baixo, olha, menos 0,75 vezes menos 0,75 é o Nzinho, vezes o Nzão, que é menos 3,75, então tá aqui outro, vezes 3, que é o comprimento da barra, vezes 3. Mais, que é uma somatória. Agora, o Nzinho, menos 1,25, vezes o Nzão, menos 6,25, vezes o comprimento da barra. Essa barra aqui é 2,5. Mais o Nzinho, que é 1,5, o Nzão, que é 7,5, vezes o comprimento da barra, que é 1,5. Então, fazendo isso aqui, né, aconselho utilizar uma calculadora científica para ficar mais fácil. Nós vamos chegar aqui, ó, no deslocamento de 5,36 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Multiplicando por 1.000, a gente chega no valor em milímetros. Ou seja, este nó aqui, ele vai se deslocar para baixo meio milímetro aproximadamente. Meio milímetro. Este aqui é o valor analítico. Vamos ver qual é o valor lá no F2, porque isso tudo aqui é para você calcular à mão. O F2 ele já dá o valor, a gente não precisa fazer todo esse processo aqui, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu peço isso para o F2? Primeiro, eu vou bem aqui em opções, unidade de formato de número, eu vou compatibilizar a unidade do deslocamento para a unidade que eu calculei lá, que é milímetro. Vamos ver se já está. Então, olha, tá aqui, ó, deslocamento já está em milímetro, mas ele está em produto notáveis. Então, eu vou deixar aqui, olha, com 3 casos decimais depois da vírgula, para ficar um resultado igual, muito semelhante com o que nós calculamos lá. Como é que eu vou solicitar isso? Eu tenho que vir bem aqui no canto superior direito, nesta opção aqui, ó, que ele pede a deformada da estrutura. Lembrando que isso aqui é o virtual, foi apenas utilizado para você fazer o cálculo à mão, tá? Este aqui é a estrutura real. Então, para eu calcular, basta eu vir e clicar no nó. Quando eu clicar no nó, eu vou fazer a leitura aqui em cima, ó. Eu tenho dx, que é o deslocamento, o quanto essa estrutura, o quanto este nó se deslocou na horizontal. Eu tenho RZ, o quanto este nó rotacionou, e eu tenho DY, que é o quanto este nó se deslocou na vertical. Menos 0,516 milímetros. Muito próximo, não deu igual. Não deu igual. Tá? O valor de lá deu 0,536. Aqui deu 0,516. Tá? 16 para 36. Por que deu essa diferença? Você pode perguntar. Qual é o que está certo e qual é o que está errado? Os dois estão certos. Porém, o grande lance aqui foi na nossa seção, na hora que nós estipulamos a seção. Porque lembra que eu falei que a seção transversal, olha, a área, ela não está exatamente com 6 centímetros quadrados. Ela está com 6,23. Então, como ela ficou um pouquinho maior, consequentemente, o F2 deu um valor diferente no deslocamento. Deu um valor, inclusive, um pouquinho menor. Por isso que eu falei que a gente ia ficar a favor da segurança com uma área um pouquinho maior. Ah, professor, mas eu quero fazer igual. Então, você pode vir bem aqui na espessura, tenta diminuir um valor ou outro, né? Por exemplo, aqui, ó,
tira esse 5. Tá? Você vê que ele já diminui aqui. Vou colocar 10 aqui. 10 aqui. Olha, já chegou bem próximo. Se eu aplicar isso aqui na minha estrutura e pedir a minha deformada, você nota que ele já chega bem próximo, ó. 0,535, o valor analítico deu 0,536. Foi diferença de 0,001 milímetro. Antes, a diferença já era muito pouca, tá? A diferença já era muito pouca, porque a diferença estava em 0,00 milímetros. Tá? Já era insignificante a diferença. Qual o grande problema de você vir e mudar aqui? O grande problema é, para você comparar com o seu resultado analítico, ok. Mas para efeito prático, é ruim você ficar fazendo isso aqui, porque você não vai ter um perfil com essa espessura, né? Você até pode ter com essa espessura, mas não necessariamente com essas dimensões de 75 por 40. Então, quando você estiver fazendo o seu exercício mesmo, você pode vir aqui só para comparar, para ver se está dando tudo ok. Mas, quando você for calcular, você precisa colocar um valor real aqui na sua estrutura. Apenas para efeito didático, vamos solicitar aqui o nosso... Vamos colocar aqui o valor certo, né? 4,25. 25, aplicar toda a estrutura. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa suas dúvidas aqui deixa suas dúvidas aqui embaixo para que eu possa responder. Terei o maior prazer de responder as suas dúvidas. Toda semana eu posto vídeos com conteúdo sobre estruturas e com auxílio do F2. Então, não deixe de acompanhar para que você alavanque os seus estudos na sua graduação. Nos vemos no próximo vídeo.